Om Sadashiva Samarambam Shankara Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vivagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos. Nós vimos ontem, né, na beleza do Gita. Eu não sei se vocês estão achando realmente uma beleza esse Gita. Para mim é uma coisa realmente, né, maravilhosamente bela, né? Ah, nós vimos o início do capítulo 7, no qual o Lord Krishna expõe, né, o tema central é a exposição a respeito da natureza de Deus, né? E Krishna nos aponta o fato de que Ishvara tem duas naturezas e o Jiva tem duas naturezas, né? O mundo, Jaga, tem duas naturezas. Tudo que existe nesta ordem aparente de realidade possui duas naturezas, né? Uma natureza é muito comumente referida como espírito, né? E a outra é matéria barra energia, são os fenômenos, né? Então, nós temos o noumenon e os fenômenos, né? A, a consciência, o princípio testemunha a consciência, né? E os objetos que ocorrem dentro de si, né? Então, este Ishvara, ele possui duas naturezas. Uma natureza, ela é mais, até então, né, mais elaborada do ponto de vista, uma natureza colorida pelos atributos de Maya, entendeu? Os gunas de Maya. Então, uma natureza de Ishvara é Saguna, Saguna Ishvara, né? E a natureza real, superior, absoluta, né? É Nirguna, né? Então, nós estaremos estudando a natureza de Ishvara de ambos os ângulos, né? Como a manifestação de Maya, né? Na qual surgem esses três pilares desta ordem aparente, que é o Criador, a criação e a criatura, né? Então, tudo isso é configurado a partir dos desdobramentos, né, das energias que se tornam os elementos sutis, que depois continuam, né, a se desmembrar, se dividir, se recombinar, criando essa explosão de pluralidade, de diversidade de objetos aparentes. Eu vou estar usando muito o termo aparentes para a gente não ficar confuso, né, a respeito dos ensinamentos, né, do Mandukya, que nós vimos recentemente. Então, nós vimos que Ishvara, Brahman, possui a sua natureza, né, absoluta e a sua natureza aparente, e assim também o Jiva. Isso nos trouxe ao verso 4, né, onde Krishna nos diz que terra, água, fogo, ar, espaço, os cinco elementos, né, a mente, o intelecto e o ego, né, que é autoconsciente, que ele tem esta autorreflexão, eu sou, eu sei que eu sou, eu existo, e eu sei que eu existo, né? Então, tudo isso é parte deste desdobramento, desta manifestação a partir de Brahman absoluto se tornando um Brahman relativo, um Brahman aparente, e este primeiro desenvolvimento aparente que ocorre é o desenvolvimento das três energias. Na verdade, o primeiro desenvolvimento é o Prakriti primordial de Maya, no qual as três energias emergem, e a partir das três energias, uma dominância de Satvaguna produz a inteligência da criação. Há uma outra aspecto deste Prakriti de Maya, dominado por mais Rajoguna, produz os seres vivos sencientes.
e o aspecto dominado por mais Tama ou Guna do Prakriti de Maya produz o Tama, o mundo físico material. Então nós temos o Prakriti de Maya, né? Dentro do âmbito deste Prakriti, nós temos as três energias, né, primárias, e essas três energias elas se misturam para produzir os cinco elementos primários sutis, tá? E aqui o Swami falando sobre o início, né, desta projeção, né? No início dessa projeção, ele apresenta já os elementos sutis. Se lembram que nós dizemos frequentemente que as três energias, as três, né, os três gunas, as três energias, eles são os blocos de construção ou de criação deste cosmos aparente, né? Então nós temos as três energias dando margem aos três pilares do universo: criador, criatura e criação, né? E do ponto de vista da criatura, a criatura não tem nenhum propósito a menos que exista uma criação, aí imediatamente, né, esta ordem aparente desenvolve os três, os cinco elementos primários em suas formas sutis, né, e que naturalmente, simultaneamente, ele começa a produzir também um aparato que possa captá-los, né? Você não produz um fenômeno a menos que você produza também um aparato ou uma construção, né, senciente que possa, né, simplesmente captar esses elementos. É como se você tiver, eu sou um artista e eu produzo esses quadros maravilhosos, mas eu não quero que ninguém os veja, né? Então é só para mim. Não, acho que tudo que a gente faz para compartilhar, para que todos possam, ou muitos possam, ver, né, que sirva um determinado propósito, né, um utilísio, né, um valor aparente, né? Então, terra, água, fogo e ar, espaço, naturalmente, ele aparece, imediatamente aparece o complexo corpo-mente em sua forma sutil, e aqui ele é representado como a mente, o intelecto e o ego, tá? Não sei se vocês lembram, ó, diversas passagens, diversos textos, nós apresentamos o Jiva, né, como esta entidade que experiencia esta ordem aparente, e ele possui 18 bocas, né? Por quê? Por que bocas, né? Porque o Jiva ele vem aqui para consumir experiências, né? Ele é movido pelo desejo de consumo de objetos de experiências, né? Então, a gente diz que o Jiva tem 18 bocas, por quê? Porque ele tem os cinco canais de recepção, os cinco sentidos que recebem os estímulos, os cinco sentidos que respondem aos estímulos. Aí nós temos os cinco pranas, que nos permitem também, né, ter experiências a nível energético, né? Então, nós temos experiências a nível das nossas ações, das nossas recepções dos resultados, das nossas energias, né? E nós temos, além de tudo isso, nós temos a mente, o intelecto e o ego, que fazem 18 bocas. Em alguns outros textos, eles integram também o centro de memória como uma outra forma de experiência, porque toda vez que nós estamos relembrando nossas memórias, nós estamos experimentando através da memória, do centro da memória, né? Então, são construções para explicar o Jiva Atma, né? E agora aqui eu estou lembrando disso, para que a gente possa compreender que tudo isso é parte são os mesmos ensinamentos, tá? E aqui a manifestação, ela surge, né? E ela surge aparentemente desenvolvendo, né, as três energias, e a partir das energias, os cinco elementos sutis. Quando os elementos surgem, né, simultaneamente, né? Então, nós sabemos que a terra, água, fogo, ar e espaço, né, do mais denso até o mais sutil, cada um desses elementos, eles vão dar nascimento aos órgãos, os órgãos dos sentidos, né?
Então, cada um desses elementos vai ser responsável pelo desenvolvimento. Quando a Terra é produzida, entendeu? Aí, imediatamente, existe um órgão que possa captar a Terra. E assim, cada um desses elementos, né? Isso tudo nós já vimos em outros ensinamentos. E a mente sendo a integradora de todos esses canais de recepção, né? E de ação, né? A mente, ela aparece também como um outro fator importante desenvolvido a partir das três energias. O intelecto também, e aí aparece o ego. O que é esse ego? Esse ego é uma coisa muito incrível, porque nós temos uma mente, né? E nós temos uma capacidade de discernir, determinar, né? Uma capacidade intelectual que nós temos, né? Curiosamente, uma criancinha de 1, 2 anos, né, antes que o ego seja consolidado, né, ela já possui uma mente, ela já possui uma certa capacidade de discernimento, né, de intelectual, mas ela não tem ainda esse ego. Parece que o desenvolvimento do intelecto, inevitavelmente, produz um senso de identificação. Eu costumo colocar isso em termos de que essa consciência refletida, a Aham, eu sou, ela invariavelmente ela busca subconscientemente uma forma de se definir. Ela quer se definir, ela quer, né, ela quer encontrar uma definição para si, né? Então este eu sou, ele não relaxa a menos que ele se autodefina, né? Vocês lembram os ensinamentos do Mandukya, no qual, no finalzinho dos Karikas, no último, né, última passagem do capítulo 4, o Gaudapada sugere que a gente volte àquele estado do aham, eu sou, sem permitir que este aham se autodefine como eu sou alto, eu sou magro, eu sou inteligente, eu sou burro, né? Eu sou bonito, eu sou feio, sem que se defina de modo nenhum, permaneça simplesmente como eu sou, eu existo, né? Então, o ego parece ser inevitável, né? Invariavelmente ele se manifesta como se este aham tivesse, né, uma coceira de definir, de autodefinir-se, entendeu? De definir a si mesmo, tá? Então, nós temos tudo isso, nós temos o falso ego, terra, água, fogo, ar, espaço, a mente, o intelecto e também o ego, né, que é a consciência refletida, que invariavelmente ela se define no corpo como corpo, ela se define aham corpusmi, né? Essas são a minha natureza, esta é a minha natureza que é dividida em 8 partes, né? Então este verso ele começa a desdobrar a originação do universo aparente, tá? Como o desenvolvimento das três energias e dos elementos sutis que dão margem ao complexo corpo, mente, sentidos, que permite a criação ser experimentada e conhecida pela entidade chamada Jiva Atma, né? O agente, né? A criatura, né? Então aqui aparece a natureza de Deus dividida em outra parte do ponto de vista de quê? É, do ego, né? Do Jiva, né? Que contém, que ele é configurado a partir desses elementos sutis, né? E a partir daí desenvolve o intelecto, a mente, etc, etc. Né? Tudo é Ishvara, naturalmente, tudo é Saguna Ishvara, tudo é Saguna Brahman. No terceiro verso, a parte introdutória terminou. Agora Krishna entra no ensinamento central do quarto verso, né? E nós obteremos o ensinamento do sétimo capítulo, a essência do sétimo capítulo, que é uma das partes mais importantes do Gita, mais importante de todo o Bhagavad Gita, onde obtemos a revelação da natureza de Deus, a revelação a respeito da natureza de Ishvara. E você deve se lembrar de que todos esses ensinamentos são puramente baseados no ensinamento upanishádico, isso é importante que nós saibamos. Os ensinamentos do Vedanta são sempre os mesmos. Nenhum dos nossos textos reinventa a roda, como dizemos, né?
é sempre a mesma roda, você não precisa reinventar uma roda, porque você não pode melhorar a roda, você não pode melhorar esses ensinamentos, porque eles foram revelados por Ishvara ou por Brahmana através do Ishvara para o Jiva aparente, né? Nesta ordem aparente. Então, tudo é somente são os mesmos ensinamentos dos Upanishads. É por isso que devemos lembrar, não existe um ensinamento de Krishna. Krishna está ensinando os Upanishads. Existem somente os ensinamentos upanishádicos que recebem um reavivamento adicional de tempo em tempo. E, neste caso, né, alguns milhares de anos atrás, Krishna, ele reescreveu os ensinamentos. Nós temos que lembrar que o Bhagavad Gita é um summary, né, um sumário, né, uma condensação dos Vedas, porque só não cobre a parte ritualística, mais ritualística, né, mas cobre muito expansivamente, né, profundamente, largamente, todos os aspectos referentes ao Karma Yoga, Dharma Yoga, Upasana Yoga e os Shravana, Manana, Nididhyasana dos Upanishads, né? Então, isso foi feito alguns 1000 anos atrás para, né, para nos relembrar de um modo mais atraente todos os ensinamentos dos Vedas, né, de forma mais condensada para as pessoas, né, nos dias de hoje, né? Já 2000 anos atrás, Krishna, 3000 anos, 5000 anos, ninguém sabe exatamente quando o Gita foi realmente escrito, foi apresentado, né? Mas já se dizia que ele precisava, os ensinamentos védicos, vedânticos, precisavam ser apresentados de modo mais atraente, e o Gita, o Bhagavad Gita, é um ensinamento mais atraente, né? Porque apresenta os mesmos ensinamentos do Upanishad de uma forma teatral, né? Uma forma de uma novela, né? Uma forma de uma história, no qual Ishvara é personificado, né? O Ishvara é personificado como Krishna, né? E a humanidade, o Jivatma, é personificado como Arjuna. Na verdade, Ishvara, através do Lord Krishna, está ensinando a humanidade, né? O Arjuna era somente ali para representar a humanidade, né? Com este pano de fundo, do Upanishad, você entenderá bem esses versos, que contém a visão do ensinamento dos Upanishads. Todos os Upanishads definem Deus como Jagata Karana, ok? Quase todos os Upanishads definem Deus como Jagata Karana. Karana é a causa do Jagata, causa do cosmos, a causa do universo, tá? Quase todos os Upanishads definem Deus como a causa do universo aparente, ok? Mas aí, de vez em quando, aparecem alguns outros, né, vedantinos que começam a desafiar este conceito, né, como nós vimos no Mandukya Karika, e não é que ele desafiou simplesmente porque ele gosta de ser contrário a tudo, não, ele, com todo respeito aos Vedas, ele apresenta a verdade mais absoluta, né, mas sempre com total reverência e respeito aos Vedas e explicando por que o Deus foi apresentado como Jagata Karana, né, a causa desse universo aparente, porque no nível intermediário os estudantes precisam desta definição. Como nós sabemos, o Vedanta utiliza ensinamentos, instrumentos, ferramentas, né, que mais tarde são retiradas, né? Mas o problema já começa a surgir aqui. Uma vez que você fale sobre a causa de algo, você deve saber que existe uma causa dupla. Qualquer coisa que a gente crie requer duas coisas, né? Eu quero construir uma casa, por exemplo, né? Então, o que eu preciso? Eu não conheço ninguém que saiba fazer essa casa. Não tem mais ninguém. Eu estou morando sozinho no meio da floresta, não posso contratar ninguém. Então, eu preciso do quê? Eu preciso dos materiais e eu preciso do know-how, né? Eu preciso da sabedoria, eu preciso do conhecimento e eu preciso da matéria-prima, né? Seja ela folhas de bananeira, né? Ou folhas de coqueiros, né?
e entre outras coisas, mas eu preciso de matéria-prima e eu preciso, né, do know-how, o conhecimento de como construir um abrigo, né? Então, toda a criação, do ponto de vista físico-material, né, ou até mesmo intelectual, você precisa, não, é mais do ponto de vista físico mesmo, que a criação do universo se refere à sua manifestação física, não sutil. Mas, de qualquer modo, né, aqui nós falamos sobre uma causa inteligente e uma causa material, né? Existe sempre essa causa dupla. Se você quer construir uma casa, você precisa de ambos. Se você quer construir uma mesa de madeira, você precisa de ambos, a matéria-prima e o conhecimento, né, de como fazer uma mesa de madeira, né? Então, tudo bem. A gente sabe, a gente vai aprendendo, né? Quando eu estou morando no interior de Goiás, eu estou tendo que aprender coisas que eu nunca fiz antes, né? Este know-how, ele também é desenvolvido, né, gradualmente através de erros e acertos, né? Então, nós temos sempre que utilizar essas duas causas, a matéria-prima e um certo know-how, um certo conhecimento, seja na cozinha, seja para qualquer construção. Então, aqui o ponto é a gente precisa de ambos, né? Por quê? Porque o indivíduo pode haver todo tipo de matéria-prima, mas de repente o cara, ele não tem o conhecimento, né? Eu tenho tudo aqui para construir uma casinha, mas eu não tenho o know-how, não tenho o conhecimento, né? Eu não tenho a inteligência, a capacidade, a causa eficiente, a causa inteligente, a causa know-how, né? Então eu não consigo, né? E outras vezes eu tenho todo o conhecimento, todo o know-how, mas eu não tenho a matéria-prima, não é assim? Né? Então nós precisamos de ambos, sempre ambos, né? E às vezes nós temos ambos também, é por isso que às vezes eu costumo, né, eu me permito de editar algumas passagens, né, dizendo que Ishvara é a causa inteligente, é a causa material e a causa energética também, porque quantas pessoas têm a matéria-prima, têm o conhecimento, mas de repente não têm energia, não é assim? Então as pessoas preguiçosas, elas em geral, elas muitas vezes elas têm ambos, mas elas são mais tamásicas, né? Então, falta a energia que requer. Não é à toa que nós temos as três energias, né? Uma energia produz a inteligência, Ishvara, inteligência suprema, outra energia produz, né, o mundo material, e a outra energia do meio, que é o Rajoguna, né? Ela produz, né, o dinamismo do universo, sem o qual este universo não pode ser projetado e mantido, né? No qual o Jiva também emerge como o agente, né? Como é que se diz? Os grandes protagonistas, né? Desta, desta ordem aparente. Portanto, nós precisamos da matéria-prima, precisamos da inteligência, né? Então, nós temos a matéria-prima, que tem um nome sânscrito aqui, né? E temos a causa inteligência é mimita karana, né? E, e assim nós conseguimos fazer as coisas no dia a dia. Toda a criação envolve essas duas causas: causa material, upadana karana, e mimita karana. Ok. Aqui ele expande com diversos exemplos, tá? Então os Upanishads indicam que o Senhor, o Lorde, né, Bhagwan, Ishvara, Brahman, é a causa do universo, né, a maioria dos Upanishads. Antes que a criação existisse, este
Senhor, Lord, né, que é a causa da criação e que era apenas ele, a criação sozinho, já era sempre existente, né? Então, este Senhor Ishvara, ele permanece inalterado antes, durante e após a criação. Tudo que existe é somente Ishvara, né, dentro do âmbito desta ordem aparente, né? Então, antes da criação, existia o Senhor, era somente o Senhor Ishvara existente. Portanto, apenas antes que a criação evoluísse, ali estava sempre Ishvara e somente Ishvara, né? E quando dizemos que a criação inclui até o tempo e o espaço. Então, o Swami diz, ó, quando nós começamos a elaborar, né, sobre o conceito criação, ordem, essa ordem experiencial aparente, né, inclui também o tempo e o espaço, o que é uma indicação clara de que o tempo e espaço existe dentro do âmbito de Nitya, naturalmente, né? Por quê? Porque Saguna Ishvara, Saguna Brahman, né? Satchitananda Brahman, antes ou além, né, do tempo e do espaço, naturalmente. Senão, Brahman seria também sujeito a nascimento e morte, né? E seria sujeito às modificações, porque tudo dentro do tempo e do espaço sofre mudanças, né? E inícios e fins, tá? Então, quando existia Ishvara, não existia nada, né? Mas aí aparece o tempo e o espaço e todos os elementos se desenvolvem, né? Tudo isso são partes integrantes da criação. Portanto, toda a criação, juntamente com o tempo e o espaço, evolui mais tarde. E antes de sua evolução, existia somente Ishvara, tá? Então, eu fico assim um pouco, né, para que a gente não faça confusão com base nos últimos ensinamentos do Mandukya, tá? Então, nós estamos falando de um Criador, de um Ishvara, que é a inteligência suprema, né? Que é o puro Sattva, né? Numa linguagem mais vedântica, né? O conhecimento é a inteligência suprema. É a causa inteligente? Sim, é a causa inteligente, tá? Então, a causa inteligente é mais facilmente compreendida por nós. Por quê? Um universo, seja ele aparente ou não aparente, nós somos estudantes avançados do Vedanta, nós sabemos que é uma ordem aparente, disponível para experiência, né, e atribuição de valores utilitários, né, e para transações e etc. Mas não é absolutamente real, né? Então, onde é que eu estava andando com tudo isso? Esse, esta ordem aparente, assim, a confusão. Esta ordem aparente, né, ela é mais facilmente compreendida como originada de uma causa inteligente, e essa causa inteligente é o Lord Ishvara. E por que nós dizemos que somente uma inteligência suprema pode ter produzido este universo? Por quê? Porque quando nós analisamos este universo, nós constatamos que ele é estruturado de forma incrivelmente inteligente, incrivelmente inteligente, tá? Então, os cientistas, eles analisam todos os fenômenos, né, da natureza e eles ficam, né, de boca aberta, dizendo assim, uau, como pode tudo isso ser mantido, né, a partir de modo tão inteligente, tão preciso, né? Então, é natural que a gente compreenda, é fácil inferir que a causa só pode ser um princípio extremamente inteligente, né? Conhecimento é a inteligência suprema a respeito de todo o cosmos. Ó. Então, Ishvara já estava lá. E se Deus, o Ishvara sozinho, estava lá, que tipo de causa esse Deus é? Né? Então, se eu disser que ele é a causa inteligente, então eu ficaria em dificuldade. Eu dizia, então tá, então onde é que ele obteve a matéria-prima para projetar esse universo aparente? Né? Qual é a causa material? Né? Aí existem escolas ou filosofias que digam que o material, a causa material foi obtida de um outro universo, de um
outro cosmos, né, paralelo, um outro universo paralelo. Pega de um para criar o outro, pega desse aqui para criar um para o outro, mas isso nos leva a regressões e progressões infinitas com base em causas e efeitos do ponto de vista material. A inteligência pode ser a mesma, mas aí a gente precisa de causas materiais regredindo infinitamente e progredindo infinitamente no tempo, né? Então, quando nós dizemos que ele é a causa inteligente, né? Tudo bem. Aí nós perguntamos, e qual é a causa material, né? Porque toda a nossa experiência é que a causa material e a causa inteligente são sempre distintas do ponto de vista de tudo aquilo que nós criamos, né, no mundo, né? Nós, como givas humanos, a gente está sempre criando alguma coisa, né? Quase sempre criando encrenca também, mas a gente cria, né? Então, nós sabemos que existe uma causa inteligente, uma causa material, né? E agora, e como é que a gente vai definir esse Lorde, esse Criador, esse Bhagwan, esse Ishvara, né? Ele é a causa inteligente e o que seria a causa material, né? Porque as escrituras dizem que a única coisa que sempre está lá, porque não é sujeita ao nascimento, isso até a ciência já chegou a essa conclusão, né? Se existe um Criador, esse Criador é fora dos parâmetros tempo e espaço, porque precisa ser um princípio eterno, que nunca nasceu e que nunca morre, né? Dentro da criação, tudo que nasce morre, mas se existe um Criador, ele precisa ser de natureza eterna, né? Anadi, sem início e sem fim, tá? Então, as escrituras apontam que Deus sempre esteve, sempre estará ali. E as escrituras nos dizem que Deus, neste caso, é tanto a causa inteligente quanto a causa material da criação também. Do ponto de vista da causa inteligente, dizemos que Deus criou o mundo. Do ponto de vista da causa material, dizemos que Deus se tornou o mundo, tá? Esse é um conceito, né, muito comum também nos círculos espirituais. Do ponto de vista, né, inteligente, nós dizemos que Deus cria o mundo a partir de sua inteligência suprema. E do ponto de vista da causa material, nós dizemos como Deus não possuía nenhuma matéria-prima, mas somente si, né, um sem nada além de si, né? Nós dizemos que Deus evolui para se tornar o mundo, Deus se transforma no universo, né? Então, neste caso, Deus seria a causa inteligente, Deus é o Criador como causa material e Deus se transforma ou evolui, né, aparecendo como a criação aparente, a criação aparente, né? Então, a próxima pergunta será: mas como eu vou aceitar esta lógica vedântica, né? Parece uma história de galo e touro. Você fez alguma pesquisa para entender essa história de galo e touro? Eu procurei e não consegui encontrar. Também não. Ninguém sabe, né? Deve ser alguma coisa muito relevante no contexto da védico ou hindu. Normalmente eu vejo uma causa inteligente que é separada da causa material. O carpinteiro é diferente da madeira, o tecelão é diferente do algodão e assim por diante, né? O pedreiro é diferente dos tijolos e do cimento, né? A cozinheira é diferente do arroz que foi cozido. Então, a pergunta verá como é possível existir um princípio que tanto é a causa inteligente como a causa material da criação. O Upanishad espera que nós façamos essas perguntas mais inteligentes e mais desafiantes, mas raramente nós perguntamos ou fazemos tais perguntas, né? Nós fazemos perguntas menos relevantes como um idiota e não fazemos perguntas inteligentes. Às vezes o Swami tem uma certa, como se diz, um humor meio diferente, né? Ele mesmo se inclui lá, a gente faz perguntas idiotas, né? Perguntas não inteligentes, né?
Mas você sabe que ele é um guru, um ser humano, né? Um Mahatma muito, muito educado, gentil, generoso, e ele jamais ofende ninguém. Se ele ofende, ele sempre se coloca no mesmo saco, tá? Ah, a gente nunca faz perguntas relevantes, a gente só faz perguntas irrelevantes. Uma pergunta tão, né, óbvia, né? Como é que eu posso aceitar que o Criador seja ambos, a causa material e a causa inteligente, né? E nós sabemos que o Vedanta ele segue este formato de perguntas e respostas. As perguntas são apresentadas pelos, né, os rishis, pelos os expositores do Vedanta, né, de modo tal que possa representar as nossas perguntas que permanecem, mas a nível subconsciente, a nível abstrato, vago, não bem definidas, as nossas dúvidas, porque nós temos que trazer à superfície as nossas dúvidas, as nossas abstrações, as nossas vaguezas a respeito da compreensão dos ensinamentos, né? Porque um conhecimento vago, abstrato e incompleto, né, é um conhecimento que não resolve a problemática do jiva, né? Um conhecimento com dúvidas e suspeitas, ele também não resolve a problemática do jiva humano. Portanto, os nossos textos apresentam já respostas para nós, né? Ah, isso aqui também era uma dúvida minha, mas eu não queria fazer, eu estava esperando, né, as escrituras apresentarem minha dúvida, porque aí eu não me exponho, né? Então, muitas vezes nós temos perguntas muito inteligentes, mas a gente fica dando tempo ao tempo, né? Esperando que alguém faça essa pergunta, né? Ou que os Upanishads apresentem a pergunta com a resposta neste formato que é o formato do Vedanta, né? O discípulo fazendo perguntas e o guru apresentando as respostas. Para o que o Upanishad responde, a lei geral, a pergunta foi feita para que o Upanishad possa responder. A lei geral é que as causas inteligentes materiais são sempre diferentes, mas existe sempre exceções às regras, né? Então, para aqueles de vocês que estudam Vedanta já há anos, nós conhecemos a analogia, o exemplo, né, clássico, tradicional vedântico, né, da aranha, né, e a teia de aranha, né? Então, a teia de aranha é um exemplo no qual a aranha ela possui aquela inteligência, né, de como construir aquele seu universo, né? E ela não precisa de obter esta matéria-prima de fora, como todos os outros animais. Os animais têm que levar as coisas, as formiguinhas vão levando as coisas para construir o meio ambiente delas, né? A casinha delas, os pássaros vão pegando coisas para fazer os ambientes, os ninhos deles. Então, quase todos os outros seres, eles obtêm matéria-primas e a inteligência embutida, né, neles, que é a inteligência do Criador, permite a eles de construir algumas coisas, né, criar algumas coisas. Mas no caso da aranha, sendo uma exceção à regra, ela produz o seu ambiente, né, a partir de si mesma. Ela não necessita de uma causa material, né? Então, por isso o caso da aranha e a teia é um exemplo muito elegante, muito bonito, muito convincente, que aponta o fato de que para todas as regras existem exceções, né? Qual é a exceção? No Mandukya Upanishad se diz aqueles que frequentaram o Mundaka Upanishad, né, se lembrarão, como a aranha lança e puxa o seu fio, como as plantas brotam da terra, como os cabelos crescem continuamente numa pessoa, assim tudo aqui surge do imperecível. Então nós temos um princípio que é imperecível porque nunca nasceu, né? Que é a nossa natureza nirguna, que é a natureza de Nirguna Brahman, de Nirguna Ishvara, né? A natureza nirguna de Deus, né? Ela nunca nasceu, ela não foi originada, ela existe além, né, do tempo e do espaço. Então, desta natureza, surge este universo aparente, do mesmo modo como? Do mesmo modo que a teia de aranha surge da aranha,
que era tanto a causa, que no caso é tanto a causa inteligente como a causa material, do mesmo modo que as plantas, né, brotam da terra. Então, a planta, ela nasce da onde? De uma semente. Então, a semente, ela possui o quê? Ela possui a causa inteligente, né, e em contato com a terra, ela se desenvolve a partir desta sementinha minúscula, né? Então, uma sementinha minúscula, existe a inteligência potencial para se tornar uma árvore gigantesca, né? E, ao mesmo tempo, esta sementinha minúscula, ela contém nela causa material para desenvolver-se numa árvore enorme, né? Os cabelos também crescem a partir de si, eles não precisam de obter matéria-prima para que eles continuem crescendo, né? Tudo aqui surge do imperecível, né? E este imperecível é o Criador, é Saguna Brahman. Muitas vezes, Nirguna Brahman é apresentado também como a causa deste universo aparente, porque Saguna Brahman existe dentro do âmbito, no âmbito de Nirguna, que é o imperecível, né? Então, naturalmente, nós precisamos compreender todos esses ensinamentos, né, a partir da compreensão do que seja o aspecto imperecível, o aspecto Nirguna de Brahman, e o aspecto, né, temporal, porque Saguna Brahman existe dentro do âmbito do tempo e do espaço também. Tá? Então, nós temos a natureza Nirguna e Saguna de Ishvara. Essa natureza Nirguna de Ishvara, ela cria através deste poder chamado de Maya, que, como nós sabemos, a natureza Nirguna de Brahman, ela é livre de qualquer qualidade, característica, atributo, né? E ela, por si, é incapaz de criar alguma coisa. Mas, através do Maya, né? Maya Ishvara, o universo aparece como num passe de magia, né? Total, nessa projeção aparente. Tudo isso devido a Maya Ishvara, né? Que é o criador realmente dessa ordem aparente, cuja natureza é o imperecível Nirguna Brahman, mas ele surge como pura inteligência, é a inteligência capaz, né, de produzir o universo como causa inteligente e como causa material, né? Tudo isso devido a este poder e este conhecimento que envolve este fenômeno chamado Maya Ishvara, que é incompreensível do ponto de vista do intelecto humano. Tá? Então, muitas elaborações, muitos desdobramentos desse início de capítulo 7 aparecerão aqui e nós, né, estaremos aqui a compreender tudo isso de maneira mais clara e sem fazer confusão. A aranha é o exemplo clássico, constrói o seu ambiente, a sua residência a partir de si, a partir da sua própria inteligência. Os outros, formigas, pássaros, eles utilizam matéria-primas, né, externas, causas materiais externas, e junto com a sua causa inteligente, a causa eficiente, eles constroem os ninhos, etc. E aqui o Swami, que gosta de explorar um pouco o mundo da ciência, aqui e ali, ele diz que existe muitas pesquisas sendo feitas sobre a teia de aranha, porque descobriram que é um material tão extremamente leve e, ao mesmo tempo, muito resistente. Eles querem criar algumas coisas a respeito, né, com base neste conhecimento. Eles querem criar até mesmo coletes à prova de balas, com base na compreensão dessas teias de aranha, né, que é algo muito resistente. Muita pesquisa está rolando, isso ele dizia 20 anos atrás. Agora, quando a aranha quer tecer a teia, onde ela encontra a matéria-prima? Ela encontra dentro de si, né? É uma condição na qual uma causa passa a ser tanto a causa inteligente quanto a causa material, e esta é a natureza do Saguna Brahman. É a causa inteligente e a causa material desta maravilhosa criação aparente.
ok? Então, quando nós estabelecemos esses princípios, né, essas conclusões, né, e agora nós tivemos alguns exemplos, né, entre eles o exemplo da aranha e a teia de aranha, que justificam o fato de que, tudo bem, né, existem exceções a uma regra, né, de que uma causa inteligente não pode ser a causa material, se nós, né, sabemos que existem, dentro do âmbito desta manifestação física, existem exceções a regras, todas as regras, então eu tenho que aceitar que Ishvara, ele criou esse universo a partir de si, né? Ishvara, Saguna Ishvara, porque ele é tanto a causa inteligente como causa material, né? Então até aí tudo bem. Nós estamos convencidos que essa lógica ela é aceitável, né? Então a próxima pergunta é, então, tudo bem, então qual é a natureza deste tal Saguna Brahman, né? Ele é a causa do universo, né, a causa inteligente, e no Upanishad, de acordo com os Upanishads, o Krishna também apontou que este Bhagwan, este Saguna Brahman, consiste em dois princípios. Os dois princípios juntos é o que nós chamamos de Deus, que é simbolizado em nossa religião, né, hindu, védica, né, como a Ardhanarishvara, representa os dois princípios de Deus. Esses dois princípios são conhecidos de forma diferente, por nomes diferentes, em Upanishads diferentes. Nós já vimos diversos nomes, né, apontando para esses dois princípios, né? Krishna nomeia esses dois princípios como Paraprakriti, o princípio absoluto, o princípio superior, e Aparaprakriti, o princípio inferior, tá? Então, aqui existe uma definição muito importante, muito bonita. O que é Saguna Brahman? Né? O que é esse Deus? O tema principal deste capítulo é o que nós vamos investigar a natureza de Deus, tanto em sua manifestação Saguna, como em sua natureza nirguna, absolutamente puro, ok? Ou colorido pelos gunas. Todo esse capítulo 7 é para tentar compreender a natureza de Deus, seja na forma mais especulativa, como na forma mais lógica e clara, né? Que nós vamos ver no desenvolvimento de tudo isso, tá? Então, a próxima pergunta, agora que nós vimos que este Deus, este Bhagwan, este, né, Maheshwara, ele cria esse universo, então a questão é, então, qual é a natureza deste Deus, né? Aí o Swami vai nos lembrar aqui, né? E o próximo verso vai começar a elaborar também, que esse Deus, tal qual o Jivatma, ele possui duas naturezas, né? Que nós já vimos. A natureza nirguna e a natureza saguna, né? A natureza absoluta, suprema, a natureza além do espaço e do tempo, né? E a natureza aparente, né? Então, o Jiva-Atma, ele aparece como corpo, mente, o complexo corpo, mente, sentidos, que é a nossa natureza inferior, né? A nossa natureza saguna. Mas, como o próprio termo denota, o Jiva-Atma é uma composição de quê? De dois princípios. O Jiva é o princípio saguna, é o complexo corpo, mente, sentidos, né? E o Atma, Jiva Atma, e o Atma é o quê? É a natureza nirguna do Jiva. O Jiva, tal qual Ishvara, ele possui duas naturezas. Nós estamos analisando a natureza de Ishvara. Uma natureza é nirguna, tá? É aquilo que nós vamos ver, né, em diversas formas de definir essa natureza nirguna, né? E que neste contexto vai ser apresentado de modo particularmente, né, como muito particular, né, como o Paraprakriti e a Aparaprakriti, ok? Ambos esses princípios, eles são eternos, sem início, né? E
É muito bacana. Eu quero ir devagar para a gente compreender bem claramente o porquê dessa linguagem. Eu não quero simplesmente jogar essa linguagem e dizer que é Nirguna e Saguna, é Nirguna e Saguna, tá? Existe um porquê de colocar esses princípios do ponto de vista do Criador, cuja a causa material precisa ser considerada. Então, nós estamos colocando este Brahman, este Nirguna Brahman, né, do ponto de vista de para significa o quê? O supremo, o absoluto. Então, o absoluto o quê? O Prakriti se refere a que é uma a natureza mais essencial do universo, o Prakriti de Maya, né? Então, o Prakriti ele é relevante nessa exposição porque o Para-Prakriti é como se fosse o Prakriti, mas ainda de um modo não manifesto, mas ainda assim existente como a inteligência que é concedida a Saguna Brahman para projetar, sustentar e destruir o universo de tempo em tempo. Então, Para-Prakriti, né? E o Apara-Prakriti, tá? O Prakriti absoluto, Ishvara como a causa original, ele é livre dos gunas, ele é livre da modificação, ele é nível do tempo, ele é livre do nascimento, né? Ele é livre da ação, mas aí ele aparece como Apara Prakriti, o Prakriti inferior, o Prakriti relativo, o Prakriti não absoluto, né? É um princípio inferior e um princípio superior de Deus, de Ishvara, porque Ishvara possui ambos, e quando nós estudamos Ishvara como a causa material, né, é relevante analisar isso do ponto de vista de Prakriti, ok? Então, nós damos a nossa pausa de 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer
uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.